Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje um assunto meio diferente, uma coisa que não acontece muito em outras provas, apenas no Enem, ok? A gente vai tratar um pouquinho de lógica, a lógica matemática. Nesse caso da aula de hoje você não vai ter muito cálculo, você pode desenvolver essas suas habilidades, essa sua competência, fazendo sudoku. Sabe aquela cruzadinha que tem só com números, se compra na banquinha de jornal, tem gratuito na internet, ok? Você pode fazer isso através de passatempos que tem matemática, adivinhações, ok? Você vai ver, é uma parte gostosinha. Muitas vezes até está misturado com a parte de artes, já que artes mesmo, estando em linguagens, tem alguma coisa junto com matemática ali. Você vai ver, tem bastante coisa do Escher, procura depois, ok? Vamos dar uma olhadinha então. Vamos para a nossa telinha. Está lá a matemática deste cidadão que vos fala e o que foi preparado para hoje. Primeiro exercíciozinho. Vamos lá, que bonitinho. Um decorador utilizou um único tipo de transformação geométrica para compor pares de cerâmicas em uma parede. Uma das composições representada pelas cerâmicas indicadas, está representada, prenda ali, professor, pelas cerâmicas indicadas por 1 e 2. Então, olha que bonitinho. Essa é uma composição. Belezinha? É o que ele disse, não tem muito o que ficar fazendo. Utilizando a mesma transformação, ou seja, a mesma ideia, as mesmas características, a mesma fonte, a mesma formação. Qual é a figura que compõe par com a cerâmica indicada por 3? Ah, legal. Então assim, é o que ele diz, 1 e 2 sofreram uma transformação, que aquilo ali compôs uma cerâmicazinha, ok? O 3 vai ter um pouco mais alguma outra figura, o 3 vai ter que formar com alguma outra figura, um outro par que tenha passado pela mesma transformação. É o que ele diz, que tenha seguido os mesmos passos. Ah, legal. Um conselho nessa parte. Não tente resolver com a resposta, ok? Tente resolver antes de olhar a resposta, senão você pode ser influenciado por uma resposta errada. Quer ver? Vamos tentar lá. Então assim, vamos dar uma olhada no que acontece no nosso 1 e 2. Ah, professor, vamos lá, sei lá. Os dois são retângulos, tá, até aí nada. Os dois têm bolinhas de triângulo, também nada. Aqui, ó, as bolinhas estão na diagonal. Beleza, estão nessa diagonal, digamos assim, que sobe para a direita. Beleza. E o outro está nessa diagonal que desce da esquerda. Então, assim, enquanto um está num sentido, o outro está no outro. Ah, legal. Então, assim, você acabou de dizer, professor, esse aqui está vindo do vértice de baixo para cima, e esse do vértice de cima para baixo. Mesmo canto, cuidado com isso, ó. Ou mesmo lado, pelo menos. Lado esquerdo. Ah, legal. Então, aparentemente, assim. Vou tentar descobrir o que acontece com esse. Se esse aqui é o canto direito, e isso aqui está saindo de cima para baixo, provavelmente o próximo vai pegar o próprio canto direito e vai sair o quê? De baixo para cima. Ah, legal. Beleza? Vamos analisar o outro sujeitinho que está ali. Qual o outro sujeitinho, professor? O triângulo. Olha o triângulo. O triângulo se pode analisar de várias formas. Quando ele estava embaixo, quando a bolinha saía de baixo, ele estava embaixo no canto oposto. Bolinha do canto esquerdo, ele no canto direito. Legal. Olha aqui em cima. Quando estava saindo em cima, bolinha no canto esquerdo e ele no direito. Ah, bacana. Então aqui, canto oposto. Esse aqui estava no esquerdo e estava no direito, esse aqui estava no esquerdo e estava no direito. E aqui? Ah, professor, aqui é o seguinte, esse aqui está no esquerdo, então ele vai passar por direito. Mas veja como isso está acontecendo, ó. Um em cima, o outro embaixo. Vamos ver se a gente chega num acordo isso. Junto com a saída das bolinhas, junto com a saída das bolinhas. Junto com a saída das bolinhas, junto. Então olha que bonitinho, pessoal. Não olhei a resposta, porque muitas vezes eu falei, você é influenciado por alguma coisa parecida e de repente fala assim, não, eu acho que está legalzinho aquilo ali, deve ser a resposta. E não observa alguma característica, ok? Então, tentei montar o meu dominó ali, o meu parzinho, e agora eu vou procurar a resposta. Então assim, para mim, esse cara está legal aqui, ó. Um em cima, um embaixo. Um embaixo, um em cima. Sobe, desce, sobe. Cantos opostos. Pode ser. Vamos lá, então. Então, aparentemente, o meu joguinho tinha que ser isso aqui.
Vamos lá. Aparentemente esse aqui, ó, dá uma olhada lá. 3 bolinhas subindo, triângulozinho no lado esquerdo. 3 bolinhas subindo, triângulozinho no lado esquerdo. Nossa, incrível, acertei? Viva! Então assim, cuidado pessoal, de novo, pela influência. Então de repente você tá lá, você não percebe, ou você vai querer ir direto para a resposta, porque é muito simples isso aqui, e daqui a pouco dá bobeira e você compara, por exemplo, esses dois, em vez de olhar um e o 2. E desses dois você já chega numa terceira resposta lá que não tem nada a ver e marca a resposta. Então assim, faça com calma, um exercício bobo, é ponto dado, é ponto grátis. Você já sabe que se você chutar exercícios fáceis, se você acertar um mais difícil depois, ele vai acabar, o Enem, pela teoria de resposta ao item, vai acabar achando que você chutou exercício difícil também. Então assim, no Enem, se você acertar os exercícios fáceis e depois acertar o exercício difícil, você tem uma pontuação. Se você errar os fáceis e acertar algum difícil que precisava daquele fácil, ele vai achar que você chutou. Muito simples. Você tinha um cálculozinho fácil para fazer e não acertou. Numa resposta mais difícil, você tinha mais competências, ou desculpa, mais habilidades para você fazer. Você tinha o cálculo, tinha um gráfico, tinha alguma coisa, você acabou acertando. Pera aí, seu exercício fácil, ele não acerta? Como é que esse que tinha vários passos, inclusive o do exercício fácil, ele acerta? Chutou, e a tua nota é menor. Não erre exercício fácil, ok? Vamos lá. Um próximo exercício do mesmo Enem. Um dos diversos instrumentos que o homem concebeu, né, para medir o tempo foi a ampulheta. Para quem não conhece o nomezinho, aquele famoso, tá aí, ó, relógio de areia. Aquele bonitinho, ó. A criatura faz assim, enche de areia aqui no meinho, e ela fica vazandinho e conta o tempo com areia. Pode ser redondinho e pode ser mais triangularzinho. Beleza? Vocês já vão ver no desenho. Daí, supondo que uma cozinheira tenta marcar 11 minutos, então a cozinheira tenta marcar 11 minutos, deve ser a tia Anastácia, né? Porque 8 milhões de anos atrás está marcando com o relógio de areia. Que é o tempo exato para assar os biscoitos que ela colocou no forno. Dispondo de 2 ampulhetas, uma de 8, a velha era matemática, ó, e a outra de 5. Cara, assim, só para ficar bonitinho, né? Porque assim, vai que você vai fazer 11 minutos passar biscoito e vai colocar 2 ampulhetas, uma com 8 e outra com 5 minutos. Por favor, né? Mas vamos lá. Achei lindinho. E ó, ela elaborou 6 etapas. É capaz do biscoito sair antes de você fazer as 6 etapas. Vamos lá. Mas fez o esquema representado a seguir. Cuidado com isso, ó, somente até a 4ª etapa. Então assim, ela fez um esqueminha para que essa coisa de 8 e 5 virem 11, 8 mais 5 não são 11. Daí, pois só depois dessa etapa que ela começa a marcar os 11 minutos. Então assim, como 8 e 5 não dá 11, ela teve que ficar fazendo acerto nas 2 ampulhetas, mexendo uma para um lado, outra para o outro, até chegar num ponto e falar assim, agora dá 11, beleza? E é isso que a gente vai ver. Vamos lá, olha que bonitinha a primeira etapa. Ela colocou as 2 com areia para cima e a areia veio escorrendo. Daí, ela deixou, dá uma olhada aqui, a ampulheta de baixo com 5 minutos. Por que 5 minutos? Porque era uma ampulheta de 5. Ela deixou a areia inteira escorregar aqui para baixo. Ficou sem nada aqui, deu 5 minutos. Se as 2 foram viradas na mesma hora, é óbvio que a areia inteira que escorreu aqui também deu 5. Então olha aqui, ó, 5 e 5. E acabou sobrando 3 ali em cima. Daí, olha o que ela fez. Virou a segunda ampulheta e fez andar mais 3 minutos. Na onde está tirando 3 minutos, seu louco? Ó, esses 3 desceram e fez 8. Esses 5 que estavam em cima, como aqui caíram 3 minutos, as 2 estão viradas iguais, aqui também vai cair 3 minutos. Esses 3 que estavam em cima também desceram e acabou sobrando 2. Que legal. Então olha assim, o que você tem? A partir de agora, a 4ª etapa que essa louca ficou arrumando aqui, tem assim, 8 minutos de areia aqui embaixo, 3 minutos de areia aqui e 2 minutos de areia aqui. Bem bacana. Então assim, de novo, para quem está meio acordado, não precisa nem ir para as respostas de novo. Exercício de lógica matemática não é legal que você vá para a resposta. É legal que você tente intuir a resposta antes, para não ficar chutando besteira. Então assim, o exercício diz o seguinte, eu preciso dar 11 minutos. E só começava depois da 4ª etapa. Olha lá, então a 4ª etapa está aqui.
Essas são as formas que estão a ampulheta. Ou seja, até aqui era só historinha. No meu tempo falava história, mas agora fiquei bonitinho assim. Só historinha, conta uma história triste, lindinha, maravilhosa, tá aí. Agora tem que dar um jeito de entender qual é a quinta etapa e qual é a sexta etapa. Pessoal, vamos só pensar. Se você deixar esses 2 minutos de areia vazarem, ok? Esses 2 minutos vão descer e no máximo eu consigo mais 8. 8 mais 2 dá 10 e biscoito vai ficar cru. Esquece. O que eu preciso então? Eu tenho que dar um jeito de fazer esses 3 aqui descerem. Só que assim, se você virar o 8 primeiro, se você colocar o 8 para cima primeiro, vê se vocês concordam comigo. Se você colocar o 8 primeiro para cima, quando você inverter esses 2 minutos vão correr. A hora que você terminar os 8, na outra ampulheta você vai ter aqui embaixo 5 de novo. E 5 vai dar 13 e não 11 que eu quero. Como eu quero 11, eu acho que está claro para todo mundo que está ouvindo aí, que essa coisa tem que ser assim. Os 8 já estão garantidos, mesmo que eu não mude. Tá lá. Então assim, faça os 3 primeiro. Vire esta ampulheta. Então vire a primeira ampulheta, coloque os 3 para cima. E os 2 que não servem absolutamente nada para baixo. Então assim, o que seria a quinta etapa? A primeira ampulheta fica igual, os 8 minutos estão lá, e a segunda ampulheta fica o quê? Vai ser viradinha com 3 para cima. Essa deve ser a quinta etapa. Daí, a hora que esses 3 minutos vazarem, na minha última etapa, então você vai ter a última ampulheta com 5, mas não me interessava os 5, só os 3 que caíram, e a primeira... Daí você vai inverter a primeira, para quê? Para que os 8 estejam em cima, e com os 3 que já vazaram você vai ter 11. Ah, peraí, então vamos dar uma olhada lá. O que vai acontecer? Vamos ver o que a gente colocou aqui. Vai acontecer assim. Quinta etapa, 8 embaixo e 3 vira. Vamos lá. 8 embaixo, pode ser. 8 embaixo, pode ser. 8 embaixo. Daí, o que vai ser a quinta etapa então? Vamos dar uma olhada. Vamos ver pelo desenho lá, qual que a gente vai virar. Ó, ela tá virando 5 minutos aqui, porque é o valor total, tá, povo? Ah, não, tá aqui, ó. 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Entregou a resposta já, ó. Então, assim, quinta etapa, 8 fica parado e o 3 vai passar para cima, ok? Então, assim, esse 3, ó, tá subindo. Daí, esses 3 acabam enchendo aqui embaixo e acabam fazendo 5, e a sexta etapa para cima. Então, assim, tua resposta só C. Alguma dificuldade em fazer um troço desse? Brinque em casa, brinque com latinha, enche outra, uma enche a outra, vê o que acontece. Vocês vão ver que esse exercício é repetitivo, tem outros parecidos. Então assim, legal de você ficar fazendo com isso. Tem um filmezinho do Bruce Willis, acho que é Duro de Matar 3. E tem uma bomba que foi colocada num parque e ele também mede. Tem 2 galões de água lá, de diferentes medidas, e você para desarmar a bomba tem que colocar uma massa que não é de nenhum dos dois. Então um de 3, outro é de 5, ele tem que dar um jeito de colocar 4 litros, eu acho que era isso. Um era de 3, outro era de 5, ele tem que colocar exatamente 4 litros. Tente fazer isso, né? Ok? Quantas passagens tem que fazer, o que você tem que fazer para ter certeza que vai ter 4 litros ali. Beleza? Acho que é um exercício fácil, né? Então vamos lá, olha a tua resposta. Então assim, ele foi bonzinho. Sobe com 3, então primeiro você vai gastar os 3 minutos, depois sobe com 8, você vai gastar mais 8 minutos, em total 11, e a tia fritou os bolinhos dela. Beleza? Os biscoitinhos. Mais umzinho, olha que bonitinho. Ah, professor, eu me arrependo quando eu vejo um jogo desses assim. Por quê? Porque o exercício está falando de assim, um jogo de xadrez e tal, e eu ia jogar xadrez, mas não joguei, então eu saberia mais. Não, não precisa saber nada. Aliás, em exercício de matemática do Enem e dos vestibulares, é bom às vezes você nem saber as regras, ok? A gente já fez vários exercícios comentando com alunos que, por exemplo, o código Morse, e o exercício na prova estava errado. Eles fizeram uma forma matemática de calcular o exercício. Então, assim, código Morse na verdade era uma coisa e na teoria da prova era outra. Então, assim, não traga teus conhecimentos prévios. Leia o texto. Pode ser que o que está ali não é exatamente o que acontece no jogo. Beleza? Vamos dar uma olhada. Daí, o xadrez é um jogo jogado por 2 pessoas. Beleza, até aí tá bom. Um jogador joga com as peças brancas e outro com as peças pretas. Ótimo, professor. Até aí não entendi nada e não preciso saber de nada. Isso mesmo. Neste jogo vamos utilizar somente a torre, uma das peças de xadrez. Então, ó,
Ele tem toda a calma do mundo para te dizer qual é o jogo, o que você vai fazer, então não precisa se preocupar com mais nada, beleza? Vamos lá. Ela pode mover-se, perdão, para qualquer casa ao longo de uma coluna ou linha. Opa! Ah, professor, aí eu já não lembro mais que era coluna ou linha. Então assim, professor de história falava daquelas colunas, coluna dórica, jônica. Então, se você não lembra disso, pense o seguinte: a fachada da nossa Federal do Paraná, por exemplo, de todas e outras grandes igrejas, no Congresso dos Estados Unidos, tem essas criaturas aqui embaixo. Essas criaturas aqui são colunas. Ah, beleza. Então colunas são o quê? Verticais. Beleza? Vamos pensar numa outra coisa agora. Imagina o seguinte: quando você vê nascer o sol, você percebe que tem uma linha do horizonte. Está lá a linha do teu horizonte e o sol para cima, ok? Então assim, está aqui teu bonitinho, teu solzinho para cima da linha do horizonte. Ah, então significa o quê? Essa linha é exatamente o mesmo formato de matemática, horizontal. Linha é horizontal, coluna é vertical. Mas pode cobrar isso? Claro que pode, porque isso é um conhecimento que você tem que ter de matrizes, matemática do segundo ano, ok? Matrizes são o quê? Conjuntos numéricos que você dispõe entre linhas e colunas, beleza? Voltemos lá. Então assim, ela pode, a torre, né, mover-se em qualquer casa ao longo de uma coluna ou linha que ocupa para frente ou para trás, conforme indicado na figura a seguir. Então tá lá, tá ali tua torrezinha, bem bonitinha, ela pode se mover ao longo da linha para a direita ou para a esquerda, ao longo da coluna para frente ou para trás, ou para cima ou para baixo. Agora olha que lindinho, um jogo consiste em chegar a um determinado ponto sem passar por cima dos pontos pretos indicados. Então assim, o jogo significa que você vai chegar num ponto dado e não pode passar desses pontinhos pretos aí que parece um joguinho de dama. Vamos para frente. Respeitando-se o movimento da peça torre, ou seja, que só pode ir para a direita e para a esquerda, cima e para baixo, como ele falou, e suas regras de movimentação no jogo. Qual é o menor número de movimentos possíveis e necessários para que a torre chegue à casa C1? Ah, professor, como é que eu vou saber que é C1? Vamos ver lá como é que está isso aí. Não precisa ver a resposta. Ó. O que é C1? Coluna C, linha 1. Ah, se fosse F6, coluna F, linha 6. C1 é exatamente a maneira de você fazer posicionamento de matrizes, ok? Então vamos dar uma olhadinha lá, povo. Tá lá minha torrezinha tem que chegar até essa casinha com o mínimo número possível de movimentos e sem passar em cima dos pontinhos pretos. Tá, professor, e daí o que eu faço? Desenhe todos, ok? Faça todos os caminhos, não tem problema não, já falei. E não tente ficar olhando para a resposta, embora agora só tenham números, não tente imaginar, não tente chegar na resposta, imagine. Esse tipo de exercício é para isso mesmo. Pode ter alguma coisa que pode te complicar depois. Vamos lá. Então, ó, primeiro caminho, você pode vir para cá, um movimento, pode vir para cá um segundo movimento, para a esquerda um terceiro movimento, um quarto e um quinto. Então, ó, com 5 movimentos eu chego ali. Beleza, não sei se é lucro, mas vamos lá. O que mais? Vamos ver se você concorda que se eu vier para cá, fizer a mesma coisa aqui, vai dar o mesmo resultado. Então, é trabalho escravo. Acho que está na cabeça de todo mundo que se eu ficar brincando de tentar passar no meio desse emaranhado aqui, vai ser pior. Então, vamos fugir deles. Um outro aqui. Eu posso vir com a torre até aqui, um movimento. Posso vir com ela até aqui, um segundo movimento. Para baixo. Um terceiro e para a esquerda, 4. Opa, já achei melhor. É óbvio para todo mundo que se você vier uma para casa para baixo, vai ser a mesma coisa. É óbvio para todo mundo que se você vier uma casa para a esquerda, vai ser a mesma coisa. Professor, se eu for para o outro lado, então vamos ver. Eu posso fazer assim. 1 até aqui. 2 até aqui, 3 até aqui e mais um 4. Continua o 4 lá. E aparentemente não temos outros. Se você ficar brincando de passar aqui no meio também, você vai ter um monte de desvios. 1, 2, 3 e 4. Então assim, 4 me parece o número mínimo de caminhos que eu preciso seguir, ou o número mínimo de movimentações que eu preciso fazer para chegar até lá. Então assim, pensa com um exercício simples. Mesmo você fazendo toda aquela rabisqueira que eu fiz ali, você vai gastar poucos segundos, faça, ache todas as respostas se você não tem essa noção, beleza? Vamos ver o que aconteceu lá. Respostinha, vocês já viram que é
4 e todos ficam felizes, ok? Vamos para a próxima. Eu falei para vocês que isso ia aparecer. Então vamos lá. A diversidade de formas geométricas espaciais criadas pelo homem, ao mesmo tempo em que traz benefícios, causa dificuldades em algumas situações. Suponha, por exemplo, que um cozinheiro precise utilizar exatamente 100 mililitros de azeite de uma lata que contenha 1.200 mililitros, ou seja, 1 litro e 200 ml, e queira guardar o restante do azeite em 2 garrafas, com capacidades para 500 e 800. Como é que é, professor? Ele quer dar um jeito de usar 100 ml dentre 1 litro e 200 ml, e isso que sobrar ele quer guardar em 2 garrafinhas de 800 e 500, deixando cheia a garrafa maior. Nossa, vamos ver? Vamos ver. Considere que ele não disponha de instrumento de medida e decida resolver o problema utilizando apenas a lata e as 2 garrafas. Vamos ver lá. As etapas do procedimento utilizado por ele estão ilustradas nas figuras a seguir. Tendo sido omitida, ou seja, foi deixado de lado, foi suprimida, foi cortada a 5ª etapa. Beleza? Olha que bonitinho. Ele falou que era 800 e 500, então vamos lá. Deixa eu ver, uma de 800 e outra de 500. Então, dessa vez ele não escreveu, ele foi piorzinho. Então assim, eu tenho uma lata de 1.200 cheia, eu tenho uma garrafa que cabe 800 ml e tenho uma outra pequenininha que cabe 500 ml. No final dessa coisinha, olha lá, no final dessa coisa é o que ele falou. Eu quero a de 100 ml, que é o que ele vai usar. Eu quero a de 800 cheia. E aqui ficaram 300. Vamos ver se fecha aquilo lá. 100 mais 800 dá 900, mais 300, 1.200. Então, começou com 1.200 ml e termina com 1.200. Então, essas são todas as modificações que ele vai fazer no caminho. Ok? Não sei se é necessário, são necessárias todas as transformações, mas vamos percorrer lá, porque esse é o caminho que o matemático brinca de fazer. Primeira mudança, vamos ver se você entende lá. Ele pegou de 1.200 e despejou no de 800. 800 ficou cheio. E aqui sobrou 400. 400 mais 800, 1.200. Tá, beleza. Segunda mudança. Dá uma olhada no que aconteceu daqui para cá. 400 está igual. Não mexeu. Pegou de 800. Esvaziou de 800 na de 500. A de 500 ficou cheio. Aqui ficou 300 e aqui ficou 400. Se você somar tudo, 700, 1.200. Continua igual. Terceira modificação. A garrafinha no meio está igual. A primeira está vazia, ou seja, colocou 500 a mais aqui. No garrafão grande tinham 400, então agora tem 900 ml, que é o que ele chegou ali. E do lado 300, beleza, se você for somar 900 mais 300, 1.200. Ok? Sem problema? Vamos ver se eu acho que eu estava tampando minha vozinha aqui. Então tá. Agora ele quer que você descubra qual é essa passagem, e dessa passagem para a última tá essa bagunça toda. Então assim, vamos comparar o que pode ter desaparecido no meio do caminho. Beleza? Vamos ver se tem alguma coisa que tenha ficado igual da 4ª para a última. Nada. Se não ficou igual nada da 4ª para a última, vamos dar uma olhada. Povo, a única coisa que eu tenho certeza, ó, eu não tenho nenhum vasilhame que tenha 300 ml. Então se aqui tem 300 ml, e se na última vai ter 300 ml aqui, muito provavelmente, o que eu fiz? Eu passei esses 300 ml nessa fase para a última garrafa. Então, provavelmente vai ficar com 300 ml aqui e a primeira vai continuar com 900. Vê se vocês concordam isso comigo. Então, assim, aparentemente é isso. O que aconteceu? Na última eu preciso de 300 ml, tá lá. Aqui eu tenho 300 ml, passei para a última garrafa, então nessa fase vai ficar com a do meio vazia, 300 na última garrafa e 900 aqui, que dá 1.200, tá certinho ainda. Daí na próxima fase, vamos ver se bate. Se você despejar tudo isso na garrafa de 800, ela enche, fica com 800 aqui, a do lado fica com 100, 900, mais 300, 1.200. Aparentemente é isso. Então, quem seria a minha fase aqui do meio? A minha fase aqui do meio seria o quê? 900 ml aqui, 300 aqui e a do meio vazia. Vamos ver se existe isso. 900 na primeira está lá, mas não é que interessa. 900 na primeira, a do meio da vazia e na última 300. Aparentemente é isso. Vamos dar uma olhada? Ó, exatamente. Ok? Então assim, pessoal,
sem muito sofrimento, tente entender as fases. Isso vai te ajudar, inclusive, em artes depois. Já falei para vocês, pesquisem o Escher. Então, assim, não tente chegar na resposta pelas alternativas. É válido, é bacana, mas exercício de lógica não. Beleza? Vamos para frente. Enem 2004. Uma fábrica de equipamentos eletrônicos, cada componente ao final da linha de montagem é submetido a um rigoroso controle de qualidade, que mede o desvio percentual de, é o que ele chama lá, de seu desempenho em relação a um padrão ideal. O cara coloca lá um controle de qualidade e diz assim, passou daquilo ali, tá bom, menor do que aquilo ali, tá ruim. O fluxograma a seguir descreve passo a passo os procedimentos executados por um computador para imprimir um selo em cada componente testado, classificando de acordo com o resultado do teste. Então, ó, apareceu o fluxograma, aquele monte de flechinha lá e tal, e daí ele explica. Os símbolos usados no fluxograma têm os seguintes significados. Entrada e saída de dados, ou seja, começo e fim. Começo é com C cedilha, tá? Isso aqui é horrível, mas é um C cedilha. É assim, vocês não viram? Espera aí, eu perdi. Volta para cá, aprenda a ler. Isso, pessoal, eu deixei o tempo todo em mim, perdão. Vamos lá de novo, vamos tentar salvar essa. Então, assim, uma fábrica de equipamentos eletrônicos, cada componente ao final da linha de montagem é submetido a um rigoroso controle de qualidade que mede o desvio percentual. Já comentei com vocês. Fluxograma a seguir, passo a passo. Também comentei. E esse é o fluxograma, perdão. Tinha deixado minha carinha feia para vocês. Imagina se tivesse feito careta aqui. Então lá, os símbolos usados, está explicando agora. Então, começo e fim do fluxograma. É um trapézio, um losango, decisão. É o if then else. O se, então, e se não. Tá? Você tem tomada de decisão. E o retângulozinho, uma operação. Segundo essa rotina, se D é igual a 1,2, então assim, se o D for igual a 1,2%, em que classe ele vai ser colocado? Outro exercício de lógica, quer ver que bonitinho lá, povo? Então assim, início, entrou, beleza. Se o D for maior do que 5%, faça isso, sim. Não é isso que eu quero. Se não, vou para o próximo. Legal, é assim que funciona? É isso aí. Quanto que ele falou que era? Ele falou que o D é igual a 1,2%. E como qualquer exercício de lógica, eu vou percorrer o exercício. Vou para o próximo. O D é maior do que 3%? Não, o D é igual a 1,2%. Se ele fosse maior, ia ser escolhido uma cor, ia ser escrito isso. Mas também não. Vou para o próximo. Escolher a cor azul. Já escolhi a cor azul. Vamos para frente. D é maior do que 1,0? Sim. Por quê? Porque o D é 1,2. Então, assim, se sim, escrever segunda classe. Se não, ia escrever o quê? Escrever primeira classe. Então, olha lá. D é igual a 1,2. A hora que eu cheguei nessa fase. É maior que 1,0? Sim. Então, não esquece. Vai para baixo, escreve segunda classe, vem para a flechinha, continua, imprime selo e acaba. Então, olha que amor. Foi escolhida a cor azul, é isso que vai acontecer, e foi escolhido escrever segunda classe. Que legal, então assim, caminhozinho que eles seguiram, fluxograma. Só seguir isso daqui, povo, não tinha nada de muito normal. Então assim, vamos lá. Segunda classe na cor azul, aparentemente é isso. Olha que amor lá, segunda classe na cor azul, ok? Perdão de novo, tinha cortado vocês, né? Daí fica difícil. Então assim, caminho normal, explica como é que funciona. Tá lá. A única coisa que você tem que saber para fazer esse monte de escolha é saber se 1,2% é maior ou menor do que aquilo ali e seguir as flechinhas. Ok? Deixa eu ver. Povo, como qualquer exercício de novo, cadê? Achei. Como qualquer exercício de lógica, tente fazer exercício. Esse daqui ia ser bem complicadinho para você chutar as respostas. Segue, faz o fluxograma. Ele é igualzinho das latas e da ampulheta. Faz passo a passo. O que acontece aqui, o que acontece no outro. É um pouquinho menos trabalhado e mais fácil de acertar. Ok? Então assim, espero que tenha ajudado bastante. Nas próximas aulas a gente vai ver um pouquinho de geometria. Beleza? Um abraço, até lá.